Jair Bolsonaro decidiu reconduzir Augusto Aras à Procuradoria-Geral da República. E isso envolve questões que vão muito além da PGR. Envolve articulações de Davi Alcolumbre, envolve uma sondagem envolvendo Rodrigo Pacheco e envolve uma baita rejeição a André Mendonça. Sim, a indicação de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal. Quer entender mais dessa bagunça? Se liga no vídeo de hoje, meu filho. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora voltar com os vídeos diários aqui no canal. Sim, você sabe, ontem eu fiz uma live de voltar de férias e tal, e hoje a gente retoma de fato aquela tradição de todo dia da manhã você ter aqui um comentário político do dia no canal, porque se você está pintando pela primeira vez aqui no canal, meu filho, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aproveite e se inscreva aqui, porque você ganha sim, você ganha vídeo novo todo dia. Mas é todo dia mesmo, Pablo? Sim, meu filho, sim, minha filha. Diariamente estou por aqui no youtube.com/Pablo Costa, trazendo os vídeos com os temas, com os assuntos que eu sei que você curte. Cultura, democracia, política, história, cidadania e tudo mais que se passa em minha cabeça simplesmente doentia. Não vacile, inscreva-se agora aqui no canal. Já aproveite, ative as notificações, sininho na fita, porque como é muito vídeo, cara, é vídeo novo todo dia, o YouTube te avisa assim que pinta por aqui, beleza? Conto com a sua inscrição, conto com as notificações e conto e agradeço, na verdade, sua paciência por ter esperado aí esses 15 dias que eu fiquei fora aqui do canal, pintou uns cortes, tal, não sei o quê, mas eu estava em processo de mudança, estava muito bagunçado e tudo mais, mas isso não me interessa. O que interessa é o assunto do dia. Augusto Aras. Augusto Aras é o nome que boa parte do Centrão torcia para que Jair Bolsonaro indicasse ao Supremo Tribunal Federal. Então vamos compreender o cenário. Jair Bolsonaro desagrada uma parcela significativa do Centrão ao indicar André Mendonça, que não goza exatamente da simpatia do Congresso Nacional para o cargo no STF, para a vaga disponibilizada pela aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello no STF. Jair Bolsonaro desagrada o Centrão quando indica André Mendonça para o cargo. E aí, você tem que compreender que o desejo de uma parcela significativa dos senadores que vão votar primeiro na Comissão de Constituição e Justiça, presidida por Davi Alcolumbre. Depois eu vou explicar como que Davi Alcolumbre entra nessa história toda. O nome de André Mendonça tem que passar primeiro pela CCJ e depois ir a plenário para vencer por maioria simples. Tem que ter 41 votos, porque são 81 senadores, 41 votos resolve a vida de André Mendonça. No momento, não está fácil. Não está fácil. Hoje, tudo isso pode mudar, mas hoje André Mendonça não passaria se a votação fosse levada adiante. Qual a estratégia que Davi Alcolumbre usou? Botar em banho-maria, cara. Ele não tem prazo, a lei não determina que ele tem X dias, por exemplo, um prazo determinado, para levar isso adiante. A intenção de Davi Alcolumbre é deixar André Mendonça na chapada, na chuva, se molhar, gripar e possível perecer na sua indicação política, porque Davi Alcolumbre não quer, não concorda, tem muitas arestas com André Mendonça, sequer tá atendendo o telefone do cara. O André Mendonça liga pro cara, ele dá o perdido, manda o end e nem atende o telefone do cara. Esse é o nível de animosidade que se chegou à relação entre os dois. Davi Alcolumbre, nessa circunstância, trabalha para que Rodrigo Pacheco, sim, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, seja o indicado. A argumentação dele para com parlamentares que ele vem conversando é de que seria muito importante para o Congresso Nacional ter um representante dele no Supremo Tribunal Federal, ter um ministro no STF que já foi parlamentar. Isso é o que pensa Davi Alcolumbre. Essa articulação ela é minoritária, assim, ela não está convencendo sequer os parlamentares. E o Rodrigo Pacheco também não embarcou exatamente, ele não pulou de cabeça nesse projeto, como ele não pula de cabeça em projeto nenhum, né? Ele é muito mineirinho na sua postura política. O PSD estaria cogitando lançar seu nome para uma candidatura presidencial, numa estratégia que vai para o partido de Kassab fugir de ter que escolher entre Bolsonaro e Lula, lança o dele e lá na frente se alia com quem vencer. Hoje a gente sabe que o cenário é favorável a Lula, a gente não sabe como vai estar em outubro de 22, mas no momento o cenário é favorável a Lula.
Isso não colocaria Kassab em situação de ter que escolher agora. Ele poderia postergar isso. Não, estamos trabalhando no nosso candidato, Rodrigo Pacheco. Postergar essa decisão para depois da eleição. Como o Kassab já falou que o partido dele não é de centro, nem de esquerda, nem de direita. É de governo. Ou seja, quem está no governo, os caras estão. Veja você a situação de Rodrigo Pacheco. Ele é cogitado para ser candidato a presidente da República e agora para ser ministro do STF. Veja você que loucura. Mas isso é uma conversa que o Davi Alcolumbre tirou da sua cartola porque ele está muito incomodado. Primeiro que Jair Bolsonaro prometeu a ele um ministério quando ele deixasse a presidência do Senado e não fez. E não fez. Hoje cogita-se a tirada de Onyx Lorenzoni do ministério e Davi Alcolumbre no seu lugar. Manteria o mesmo partido, o DEM, né? Os dois são do DEM. Onyx Lorenzoni focaria mais na sua campanha ao governo do Rio Grande do Sul, porque diz que ele só trabalha pensando nisso, ele não consegue fazer mais nada, fora pensar na campanha dele para governador do ano que vem. E o Davi Alcolumbre se sentiria mais confortável como ministro do que como um senador, mesmo que num cargo importante como é a presidência da CCJ. Caso Rodrigo, na hipótese de Rodrigo Pacheco ser nomeado ao Supremo, hoje isso não é provável, daqui a pouco eu vou voltar no Augusto Aras, só para você compreender, o Bolsonaro teria a vantagem de poder colocar um nome, tentar colocar um nome mais alinhado à sua política na presença do Senado. Hoje Rodrigo Pacheco é tido como muito sabonete, muito em cima do muro. Então, ou seja, ele nem apoia de fato o governo, mas nem a oposição ao governo. Aquela postura que eu falei mineirinha, né? Candidato a presidente, candidato a ministro supremo, não apoia, não é oposição, tal. Totalmente mineiro, totalmente discreto e foge da bola dividida, ele foge das grandes polêmicas, Rodrigo Pacheco, né? Então, essa circunstância que envolve Davi Alcolumbre, envolve Rodrigo Pacheco e André Mendonça chegando no Augusto Aras. Augusto Aras gosta da simpatia do Congresso Nacional. Quando foi levado o seu nome ao Senado, ele obteve 68 votos, muito 68 para 81 senadores. Você vê que ele teve uma votação muito expressiva e não vai ter dificuldade nenhuma em ser reconduzido na PGR. Bolsonaro também não tem motivo nenhum para não indicá-lo, tanto que indicou. Aqui o jornal o Globo listou os 7 momentos em que Aras serviu bastante ao bolsonarismo, ao presidente Jair Bolsonaro. Primeiro caso, no caso Covaxin, das vacinas, ele fez uma tentativa, que depois o Supremo Tribunal Federal nem deixou ir adiante, mas de que a investigação pela PGR só se iniciasse ao término da CPI, da pandemia. E isso não tem o menor sentido, né? Uma coisa não concorre com a outra. Uma coisa não conflita com a outra, um termo melhor. O que acontece é que Augusto Aras tentou dar um balão e não assumir a sua responsabilidade institucional de tocar essa investigação adiante. Ou seja, ele tentou melhorar a situação para Bolsonaro e para o governo. Outra circunstância em que isso aconteceu nos atos antidemocráticos, novamente o PGR, o Procurador-Geral da República, não agiu conforme se espera da instituição, da Procuradoria-Geral da República, nesse contexto. Outra circunstância, naquele debate sobre as celebrações religiosas durante a pandemia. Ele seguiu a orientação de Bolsonaro e quis levar adiante, calcado numa liberdade religiosa, ignorando o drama sanitário que o Brasil vivia naquele contexto. Nas operações da Polícia Federal, também ele amenizava para o governo. O caso mais notório de todos foram as investigações envolvendo o ministro Salles, o ex-ministro Salles do Meio Ambiente. A Aras sempre se colocou como fiel escudeiro do bolsonarismo nessa circunstância. Nas medidas sanitárias que os governadores e prefeitos levaram adiante durante a pandemia, a Aras sempre também se colocou alinhado aos interesses do governo, nos pleitos nos requerimentos que batiam na PGR. Por fim, ainda não, o sexto alinhamento é em relação àquelas interferências da Polícia Federal. Quando ainda o ministro Moro trouxe isso à tona, a Aras foi bastante amigável aos pleitos bolsonaristas durante essas investigações na PF. E por fim, naquele caso da apreensão do celular, quando o ministro Celso de Mello colocou para a consulta PGR em relação à apreensão do celular, a Aras manifestou contrário à necessidade dessa apreensão. Foi quando, inclusive, o Bolsonaro deu aquele chilique, mais um dos chiliques, né? Falando que ia intervir, que não ia aceitar o Supremo e tudo mais. Nessa circunstância, André Mendonça estava elaborando uma estratégia jurídica
para legitimar um golpe. Que é isso, um golpe, quando um executivo interfere no executivo, um poder interfere no outro, caso o executivo interfere no judiciário, no Supremo, trata-se de golpe, e André Mendonça foi chamado ao Palácio e começou a elaborar uma estratégia jurídica para justificar um golpe. Esse é o nível de André Mendonça. Augusto Aras, com todo esse alinhamento ao bolsonarismo, também é bem quisto pelo Centrão, principalmente pela a sua atuação discreta em tirar elementos da Lava Jato que o Centrão considerava uma perseguição aos quadros políticos, né? Em certo sentido, não estava equivocada essa leitura dos parlamentares. Então, ou seja, Aras consegue agradar o bolsonarismo e consegue agradar o Centrão. Ou seja, não vai ter a menor dificuldade em ter o seu nome aprovado no Senado Federal. Assim como não teria a menor dificuldade para ser aprovado no Supremo Tribunal Federal, que era o que ele queria, que era o que o Centrão queria. Qual foi a jogada hábil de Bolsonaro? Ele joga o Aras indica o Aras para o PGR 9 dias depois de indicar o André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal. E o que acontece? Fica muito difícil Davi Alcolumbre levar adiante o pleito de Aras na PGR, sendo que existe um lapso temporal de deixar o André Mendonça ali no banho-maria, a indicação de André Mendonça. Então, Bolsonaro foi hábil ao falar assim, galera, vamos andar. Ou vota e reprova o André Mendonça, que não é a intenção é deixá-lo sangrar, deixá-lo na chapada, e reconduzir Aras. Com uma diferença, o mandato de Aras termina em setembro, isso tem que ser encaminhado, isso tem uma urgência de prazo, o que não acontece em relação ao caso de André Mendonça do Supremo Tribunal Federal. Então essas são as peças colocadas no xadrez de hoje. Augusto Aras gostaria sim de ir para o Supremo Tribunal Federal, Jair Bolsonaro deu esse drible em Davi Alcolumbre, forçando a se movimentar, colocar para andar o processo de André Mendonça no Supremo Tribunal Federal. Augusto Aras, o seu plano B era realmente ser conduzido à PGR e conseguiu. Mais uma vez, Bolsonaro ignora a lista tríplice apresentada pelos procuradores, pelo Ministério Público, sempre lembrando que a Constituição não exige que a lista tríplice seja respeitada, e sempre é bom colocar, a lista tríplice só foi respeitada literalmente pegando assim o mais votado nos governos do Partido dos Trabalhadores. Fernando Henrique não tinha esse hábito, Temer pegou um da lista tríplice, mas não o mais votado, e Bolsonaro ignorou completamente, voltando a uma prática anterior. É bom para que os procuradores, uma categoria em que o antipetismo é muito exacerbada, compreendam e reconheçam, tenham a honestidade intelectual de reconhecer que foi no governo dos PTs que a lista tríplice foi efetivamente respeitada. E sempre lembrando, isso não é uma determinação constitucional. Foi uma opção do Partido dos Trabalhadores. Numa hipótese distante hoje, não remota, mas distante, de um governo Lula, será que Lula aceitaria, voltaria ao hábito de respeitar essa tríplice, ou seguiria a tradição agora indicando um nome mais alinhado à sua perspectiva, como Bolsonaro fez? Não sei, essa é uma pergunta e eu quero saber a sua opinião. Por favor, deixe aí nos comentários. Eu respondo todo mundo. Eu estou conseguindo responder todo mundo. Daqui a pouco eu vou partir só com um joinha e tal, não sei o quê. Vai ter muita coisa nova aqui no canal. Depois eu explico para vocês aí o que eu estou pensando. Mas deixe aqui seu comentário. Quero saber a sua opinião. E chegou até aqui, meu filho, deixe seu like. Importantíssimo para mim, o seu joinha aqui na fita, beleza? Joinha, 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 like, like, like. Rapaziada, live no final de semana. Estou aí articulando uma live para sexta-feira que ainda não consegui confirmação. Então tá aí meio aberto, tal, não sei o que, ainda não sei o que vai rolar. Se rolar vai ser bem massa, tomara que role. Sabadão, Morg Costa, ainda não sei se é aqui no canal do Morgantino, eu vou conversar com ele hoje. Amanhã eu dou a resposta certinha para vocês, beleza? Sexta às 9 da noite, eu, André Rodrigues, recebendo um convidado. Sabadão, eu e Morga, Henrique Morgantini, trocando aquela ideia esperta do sabadão mais astral do seu YouTube. Maravilha? Rapaziada, uma excelente quarta-feira para você e é nóis! Tava com saudade.